Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar o Tecnologicamente Falando, o seu podcast favorito de tecnologia oferecido pela Ingram Micro Brasil. Eu sou Gustavo Meza e no programa de hoje vamos conversar sobre como a tecnologia vai influenciar o trabalho do futuro. Temos convidados especiais para falar do tema e eu já vou te apresentá-los logo após a vinheta. Bom, gente, agora eu vou apresentar quem está aqui comigo para falar sobre o papel da tecnologia no trabalho do futuro. Ao meu lado aqui eu tenho o Paul Ferreira, que é professor de gestão estratégica e diretor acadêmico da FGV e da Escola de Administração de São Paulo. Seja bem-vindo, Paul. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. E aqui do outro lado da mesa eu tenho dois colegas de trabalho. Vou começar com a Daiane, Daiane Kuwahara, e dessa vez eu acertei de primeira pronúncia, hein, Daiane? Parabéns. Gerente de canais da VMware. E ao lado tem o Rafael Cavalcante, que trabalha com pré-vendas para parceiros também na VMware. É isso. Sejam bem-vindos todos. Obrigada. E vamos, já expliquei antes, explicando pra galera, é um bate-papo aqui. Eu vou soltar o tema e eles que vão explicar, porque eu já expliquei em outros episódios que tecnologia, os especialistas são eles. Eu só faço a bola rolar aqui. E para começar a bola rolar, vamos começar com o tema do programa, que é o trabalho do futuro. E eu já vou começar com você, Paul. O que seria o trabalho do futuro? Bom, você me pega de surpresa, porque eu sou acadêmico e olho mais para o futuro do trabalho, que é um pouco diferente, tá? Mas assim, eu observo grandes tendências e tento entender basicamente como é que esse trabalho está sendo redefinido, como é que as relações entre, obviamente, os profissionais vão dar, como é que as relações com as organizações vão acontecer. E, sobretudo, com o impacto da tecnologia. A gente está aqui para falar de tecnologia, então é bastante importante entender quais são essas novas relações que vão acontecer entre humanos e tecnologia. Então, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro, acho que vai ser bastante indefinido por enquanto. Acho que ele é em construção e acho que ele vai ser muito, basicamente, o que nós vamos querer fazer dele. Eu ficaria por aqui, por enquanto. Daiane, você está por aí também? Como você enxerga essa questão? Eu tenho uma visão de que a gente já está no futuro, né? Eu acho que muito acelerado pela pandemia. Então, hoje em dia, né, a tecnologia avançou devido à pandemia, o trabalho home office, as preferências, né, dos colaboradores com esse novo modelo também, né, tá diferente. Então, eu acho que a gente já está avançando e a gente vai aprimorar e moldar o que seria o trabalho que a gente tem feito hoje, né? Então, acho que hoje muitos se beneficiam do trabalho home office. Tem o ônus e tem também o bônus, né? E da parte do ônus que eu vejo que é onde a gente vai começar, como o Paul falou, né? De começar a definir melhor qual seria esse trabalho do futuro. Então, eu acho que está muito em cima do que é o ônus hoje, né, para a gente encontrar um melhor equilíbrio e também, no meu ponto de vista, retomar o contato humano, né, como que a gente consegue se relacionar com as pessoas de forma não constante, como era antes da pandemia, mas que seja de forma ali que mantenha a cultura da empresa, mantenha um senso de comunidade. Por aí? É por aí, Rafa? Legal, eu concordo. E eu acho também que tem uma questão de questões de tarefas quando a gente pensa num trabalho futuro, que eu acho que como a tecnologia ela vem aumentando, principalmente na questão de inteligência artificial, parte de automação, eu acho que tarefas básicas, talvez, é o que a gente já vê hoje no dia a dia cada vez mais, principalmente com essa semana passada mesmo eu percebi, né, de caixas de supermercado. Antigamente era pouco, você via aqueles caixas automáticos, né, de que você mesmo passava a sua compra, e hoje está cada vez mais comum. Então acho que no futuro tem essa questão dessas tarefas mais básicas serem cada vez mais automatizadas. Então acho que tem essa pressão para a gente que é profissional, né, tipo, de se especializar cada vez mais, porque essas tarefas vão começar a ser mais automatizadas. Então tem essa questão de você poder trabalhar realmente de qualquer lugar, mas essas tarefas a gente cada vez vai ter que se especializar mais. Mais estudo, faculdade, MBA, cada vez mais, né, alcançar
especializações melhores, porque essas tarefas básicas vão ser todas feitas por robôs, computadores, enfim. Então, basicamente, você tem que se pensar no que pode ser automatizado e tem que se desenvolver ainda mais para automatizar isso, pensar a tecnologia e os recursos e as coisas para automatizar essas partes, não é isso? Sim. E tentar focar sempre a sua carreira em locais e que realmente precisa de um fator humano. Não que a tecnologia já vai ter dominado, então você precisa ir para um lugar onde você realmente, né, a inteligência humana vai ser necessária. E aí, pô, como lidar com isso? Esse humano e essa tecnologia caminhando juntos, coexistindo, e de certa forma, a tecnologia substituindo o humano em algumas tarefas. Talvez a minha visão sobre isso é que eu acho que tem 3 movimentos, na verdade, né? Tem um movimento que vai para cima, né? De cada vez mais nós precisamos desenvolver competências, né? Então, hoje em dia, eu sou professor. Talvez há 2 anos atrás eu não precisava de ter essa capacidade de interagir através de tecnologia para dar as minhas aulas, para palestrar, né? Hoje em dia isso é mais uma competência e todos nós sofremos isso. Tem cada vez mais competências que nós temos que desenvolver. Acho que tem um movimento horizontal, que é muito do que o Rafael está falando, que é uma questão de automação, basicamente uma substituição de competências. Algumas competências, tarefas ou inclusive profissões estão com risco de desaparecer ou inclusive desaparecendo, porque realmente a tecnologia está se sobrepondo. E tem um movimento para baixo, que aqui é o mais difícil, que é uma série de competências que a gente valorizava bastante e que hoje em dia elas estão tendendo a se desvalorizar muito mais rapidamente. Que essa vida, a esperança de vida, eu sou francês, então se algumas palavras não forem exatamente portuguesas, peço desculpas, mas enfim, essa esperança da vida, das competências que é muito mais curta, né? Nós cada vez mais precisamos desse movimento de reciclagem, tem que ser bastante forte. Então, assim, como é que você lida com isso? Com muita capacidade com alguma coragem, eu acho, porque tem aqui muitos movimentos, né, de frustrações pessoais. A gente gosta de vez em quando de dizer que as competências que eu tenho nesse momento são aquelas que vão me ajudar a fazer a minha vida, né? Mas isso não vai acontecer tanto. Então, coragem, eu acho, e essa necessidade de procurar a ser requalificado de uma maneira mais contínua, que a gente chama de lifelong learning. E eu sinto que agora você fala, há 2 anos eu trabalharia de outra forma. Eu acho que essa reinvenção é cada vez mais instantânea, é mais momentânea, e eu acho que a tecnologia meio que dita isso, essa velocidade. Você concorda, Daiane? É por aí? Concordo. Até pegando o gancho, né, do que o Paul está comentando referente à capacitação, ao que o Rafael comentou referente ao avanço da tecnologia e substituição, né, de algumas habilidades, aí, de alguns trabalhos, né, de algumas funções. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente fica cada vez mais com essa necessidade de se aprofundar, porque a gente vai ter que se aliar à tecnologia, né? Dizem que em pouco tempo o que a gente construiu da tecnologia, de inteligência artificial, vai se tornar muito mais inteligente que a gente. Né? A gente já tá para esse caminho onde a gente vai ter robôs e máquinas que serão mais inteligentes que a gente, né? Capacidade de processamento e tudo. Então eu acho que a gente vai ter que estudar e se capacitar para lidar com essas novas tecnologias, né? Com esse novo caminho, e que vai estar em tudo, né? Hoje em dia eu sou a pessoa que faço tudo pelos meus pais, porque boa parte até de programas do governo já está na internet, já está no aplicativo. Então, eu vejo, né, cada vez mais essa necessidade de a gente se aliar a essas tecnologias, aprender a se desenvolver. E aí, como o Rafael comentou, né, acho que o caminho que a gente vai ter para se diferenciar desse concorrente inteligente que é a tecnologia, né? São essas máquinas super inteligentes, é justamente o nosso lado emocional.
né? Que isso nenhuma máquina, nenhum robô vai conseguir substituir. E aí eu volto de novo para essa questão, né, das empresas pensarem para o futuro, de como que a gente aproxima pessoas, de como a gente desenvolve soft skills, como as pessoas conseguem desenvolver melhor a empatia, perceber a emoção do outro, para conseguir se posicionar de uma forma mais efetiva e colaborativa entre todos, né? E daí a gente estava falando da parte de lidar com a parte emocional e a parte tecnológica, né? Esses caminhos aí, essa diferença humana. Dentro da empresa, como que lidar com isso? Porque, de certa forma, como você disse, algumas coisas da parte humana são substituídas pela tecnologia e vice-versa. Como que lidar com isso dentro da estrutura da empresa? Olha, eu não sou de cargo, né, de liderança, mas imagino que são os líderes que farão a diferença, né? A tecnologia ela vai chegar e aí cada um vai procurar a sua capacitação, né? A empresa, sim, também vai ser responsável pela capacitação técnica, né, de uso daquela tecnologia. Agora, para que os profissionais se mantenham em constante movimento de aprendizagem, vai ter que ter um incentivo, né, da parte de liderança, do nível mais alto ali da empresa, para conseguir orientar, né, a liderança para que trabalhem isso com os seus subordinados. Então, eu acredito que um olhar mais humanizado, né, do alto nível, focado na capacitação, focado em desenvolvimento de soft skills, eu acredito que seja um bom caminho. Rafael, a gente falou um pouco, então, das mudanças que estão rolando e tal. Eu queria saber exemplos do dia a dia ali. O que mudou dos anos para cá, desse trabalho do futuro, que, como já disseram aqui, a Daiane falou, já estamos no futuro. O que mudou? Quais são exemplos práticos de coisas que foram alteradas na rotina da empresa? Algumas coisas, assim, antes da pandemia, né, algumas empresas já tinham essa visão, por exemplo, de flexibilizar, né, local de trabalho, a forma como trabalhar. Poucas empresas, né? Algumas empresas mais de fora. No Brasil a gente ainda tinha muito aquela visão de eu sou o chefe, todo mundo tem que sentar aqui do lado, que eu preciso ver todo mundo, o que está acontecendo. E aí, com a pandemia, algumas empresas estavam até preparadas, outras foram forçadas, mas teve essa questão de ter que permitir o trabalho remoto, né? Então, muitas empresas ficaram com esse pé atrás. Será que o cara que está trabalhando lá em casa, será que ele está fazendo correto e tal? E aí, a grande maioria percebeu que sim, que existe a possibilidade da pessoa ter o trabalho remoto e continuar rendendo e rendendo até muito mais. E aí, o que aconteceu? Né? A pandemia, ela amenizou, né? As pessoas começaram a voltar para o escritório, possibilidade do trabalho híbrido. E aí o que eu vejo é que a maioria das empresas passaram a permitir esse trabalho híbrido remoto, porque enxergaram que não é um problema a pessoa trabalhar de casa, né? Então, muitas vezes a pessoa até rende mais. Existe um aumento de responsabilidade. De responsabilidade, de que a pessoa trabalha mais, ela se desenvolve mais, né, trabalhando de casa, né? Perto da família, dos filhos e tal. Mais produtivo. Mais produtivo, exatamente. Então, a gente teve essa mudança. Hoje em dia, boa parte das empresas mantiveram dessa questão do trabalho híbrido, né? Então, isso é uma mudança que acho que veio para ficar. Não é uma coisa que vai... Quando a pandemia simplesmente acabar, todo mundo vai voltar para o escritório. Não, todo mundo vai continuar. Tanta gente de São Paulo, né, já está morando no interior, já está bem longe do escritório. Então, acho que isso é uma coisa que veio para ficar. Né? E a tecnologia, ela hoje permite isso. Né? Então, eu até entendo que muitas empresas antes não permitiam por questões relacionadas à segurança. Então, meu funcionário vai trabalhar de casa, mas quem me garante que ele não está copiando informações da empresa? Quem me garante que ele está numa rede segura? Então, e hoje a tecnologia já permite contornar essas questões. Não, em outros episódios aqui do Tecnologicamente Falando, esse foi um dos temas e o pessoal dessa área falou que eles tiveram que trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o pessoal já está em casa, se vira.
esse exemplo que você falou parece muito... Eu não sei se vocês têm filhos, tá? Eu tenho um menino de 7 anos. Parece a empresa é o pai, né? Tipo, não fica aqui pertinho e faz direitinho. Exatamente. Você tem o receio de dar... E aí... E também com o filho acontece isso, né? Você dá a liberdade, você fala, nossa, não é que ele tá fazendo certinho, bonitinho? Exatamente. Que legal. E, pô, falando um pouco da vida das empresas, no dia a dia das empresas, você que é desse mundo mais acadêmico, como que sua vida mudou dos últimos anos para cá? Na parte do trabalho, nessa parte, como a tecnologia te afetou ou mudou, no caso? Assim, obviamente, durante a pandemia, acho que realmente modificou. A gente continua a fazer uma série de aulas online. Eu trabalho bastante na graduação, mas também com executivos, em programas executivos. E acho que as mudanças foram mais, talvez, significativas com os executivos, né? Porque a gente tem que oferecer um dos pontos fortes dos programas com executivos, com lideranças seniors, é essa capacidade de interagir, né? Cada um constrói sobre a experiência dos outros. E é isso que a gente espera. Essa questão do networking também é bastante fundamental, né? Quais são as maneiras que nós temos para fazer isso? E, obviamente, que numa lógica online, isso tudo é muito mais difícil. Então, tivemos que reinventar, né? Tivemos que ver como é que a gente podia, de uma certa forma, recriar ou talvez desenhar novas formas de relacionamento, novas formas de construir sobre experiências. Então, acho que da maneira como se traduziu, na verdade, foi de ter muito mais dinamismo. Acho que as nossas atividades, você sempre sabe que nesses programas a gente está em momentos onde as pessoas pensam juntos, tem que pensar numa questão, desenvolver um plano. E a gente, no presencial, a gente deixava essas dinâmicas 20, 30, 40, 50 minutos, né? Acho que até trazia um pouco de inércia. Acho que justamente com o digital a gente começou a utilizar breakout rooms, por exemplo, numas lógicas de 4 ou 5 minutos. Então, pedi muito mais de o que está saindo agora, o que vocês estão pensando, como é que vocês conseguem utilizar alguma experiência ou pensar qual é a analogia que vocês podem formar aqui, que podem trazer para aqui. Então, acho que trouxe muito mais dinamismo, né? E muito mais, talvez, um range, uma série de maneiras de utilizar a sua experiência, de capitalizar no que você sabe, de trazer para a mesa, para que a gente possa construir juntos. Então, acho que esse dinamismo e essa paleta maior, talvez, de mobilização de conhecimentos é o que tem ajudado bastante e que faz com que eu acho a educação está se tornando cada vez mais, espero nos nossos programas pelo menos, mais dinâmica e mais, vamos tentar resolver problemas do dia a dia. Então, do jeito que você falou, parece que foi algo positivo, que deu uma otimizada, não é? Nessa relação, nesse dia a dia, menos perda de tempo. Acho que sim. Assim, bom, primeiro, por natureza, eu tento... eu sou pragmática, né? Então, a situação é essa, a gente tem que se adaptar com isso e tentar mobilizar, né, o mais que a gente pode dessas situações, né? Então, assim, eu acho que, de maneira geral, a gente está melhorando. Acho que os programas executivos, mais especificamente, eles estão se tornando mais efetivos, mais ali tentando encontrar ali a ferida, né? E tentar ver como é que a gente realmente olha para esses pontos, como é que a gente traz... Acho que nos obrigou a todos. Vocês falaram de produtividade, a gente tem que se tornar mais produtivo. Professor, nós tivemos que nos tornar cada vez mais útil, mais relevante, né? Então, acho que foi um caminho positivo. Bom, é bom. Dentre as dificuldades, né? Foi possível evoluir para algo até Exatamente. Melhor. Mudando um pouquinho de tema, mas sem mudar muito, claro. Eu queria saber, a nuvem foi bem importante, né? Nessa nova concepção do trabalho. Vocês já conseguem ver qual que vai ser a próxima grande evolução? É um metaverso? Onde que vai acontecer essa próxima revolução do modelo de trabalho? E já soltei para os dois. Aí você olha um para o outro, se quiser responder. Não, eu acho que tem a nuvem realmente tem essa questão da evolução que trouxe, né? De você consumir tudo é as a service, né? Como serviço, tudo é muito instantâneo, é tudo muito mais fácil. A gente teve um problema de novo da pandemia na questão das empresas, quando precisam por exemplo, de um servidor, de um fone, né? Como um microfone igual esse a gente usa aqui. Tudo vem da China, né? Teve a questão de lockdown, né? Então as coisas demoram para chegar. E aí a nuvem ela traz essa agilidade. E hoje ela já se tornou um padrão. Hoje a gente fala não mais em se usar ou não a nuvem, a questão é se utilizar quantas nuvens eu vou usar.
E a gente tem essa questão tipo de como é que eu vou gerenciar tudo isso. Tem essa preocupação. Quanto à questão eu acho que o futuro, na questão de tecnologia, tem a questão do metaverso. E eu acho que isso está muito atrelado também com a questão do 5G, talvez. Porque a gente fala de metaverso na questão de você, né, se transportar para dentro de um ambiente digital, de você estar aqui, colocar um óculos e começar, né, ter a questão de realidade aumentada e tal. Mas acho que todo mundo aqui já deve ter ido num cinema 3D, por exemplo. O óculos, ele não é uma coisa fácil de se usar, o óculos. Eu não curto cinema 3D. Eu já não gosto mais. No começo era novidade e tal. Hoje não gosto, porque às vezes dá tontura, tem gente que tem problema de miopia, essas coisas, tem várias questões. E o metaverso tem a questão de, você precisa de um óculos, você precisa de acessórios. Né? A questão da resposta, de interação, por exemplo, eu com você, com a Dai, com o Paul e tal, e é todo mundo conectado e a questão de resposta. Então, a tecnologia que a gente tem hoje, de trazer essa de interatividade, de responder rápido, né, de você falar com uma pessoa pelo metaverso aqui, ou na questão de games ou de trabalho, que está aqui, outra pessoa está lá nos Estados Unidos, a resposta, hoje, que a gente tem, não suporta, não funciona muito bem. Que é a mesma questão dos carros autônomos. Né? Não tem a questão da resposta, que é a latência que a gente chama. Então, eu acho que o 5G vai ajudar bastante. Eu acho que por causa do 5G, talvez o metaverso venha para ficar. Talvez o pessoal mais jovem, né? Porque aí o pessoal mais antigo tem uma dificuldade de, mas é um videogame. Né? Tem essa questão de, mas o cara tá jogando The Sims, né? Aquela questão, tem essa dificuldade, né? Para o pessoal que nasceu, eu nunca lembro das gerações, mas que já nasceu conectado, talvez seja mais fácil. Bom, falou de metaverso, vai ter um episódio do Tecnologicamente Falando exclusivamente de metaverso. Eu me enquadro nesse perfil aí que já um pouco mais velho, aí um pouco que vai ter talvez mais dificuldade. Daiane, você acha que é o metaverso mesmo? Ou tem alguma outra tecnologia, algum outro local que vai tomar esse protagonismo aí? Eu acho que vai ter o metaverso. Não acredito que ele vai se aplicar para tudo, né? Eu mesmo pensando assim, eu gosto de ter experiências, né? Não me considero, vou fazer 37 anos, não me considero tão nova nem tão velha, mas gosto ainda de algumas experiências. Um exemplo disso é que a própria questão do home office me fez até recentemente comprar uma cadeira, porque eu estava trabalhando de casa com uma cadeira que não estava muito bem adaptada. Vi na internet diversos modelos, diversos preços, mas eu falei, eu vou precisar ir no showroom, eu vou precisar provar a cadeira para comprar. E esse tipo de experiência, não acredito que o metaverso vai conseguir, né? Eu tenho sua idade quase, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Pandemia, eu tava fazendo um monte de live, fiz uma live de 3 horas na minha cadeira de jantar, eu falei, nunca mais, eu precisava comprar um monitor, eu olhei aquelas cadeiras gamers ali, eu falei, uau. É o que eu preciso na minha vida. Eu também nunca imaginei que eu fosse comprar isso, mas, de fato, é uma experiência... Eu também não ia comprar isso pela internet. Eu fui, sentei, inclinei e falei, não, é isso. Não e aí até falam da parte de entretenimento, que deve ser, né, o que pode pegar bastante. Eu sou uma grande fã de rock, gosto muito de ir em shows e não me imagino assistindo um show através, né, de uma realidade virtual. Eu gosto muito de estar ali no meio do pessoal, de gritar, e ir na sala de casa, num apartamento que o vizinho vai brigar comigo, eu não vejo como que eu vou conseguir fazer isso, né? Mas é lógico, se de repente tem uma banda que ela está encerrando, não vai tocar mais, ela vai fazer um show e... se eu não estiver lá naquele show, eu não vou ver, porque eles não vão vir para o Brasil. A última opção deles... Aí é uma vale forma de... Tudo bem, aí eu vou fazer o que tem hoje, né? Vou me flexibilizar e vou aceitar o que tem. Então, eu acho que ele vai vir, mas
bem específico, né? Falando de um lado que talvez eu espero, né, que o metaverso possa ajudar, falando agora de uma parte positiva que eu gostaria de ter essa experiência talvez no metaverso, é justamente a parte de call center, né? Então hoje a gente se sente realmente falando com um robô, a gente fica lá, né, numa URA e aperta várias teclas e fica naquele looping, fala com pessoas diferentes. Então você entrar num ambiente que você vê uma atendente, que você vê que ela está ali tentando resolver o seu problema e ter uma comunicação mais próxima, talvez pode aí ser o futuro de um call center, né? De um atendimento do futuro, de que hoje de novo, né? Tentando tratar o ônus que a gente tem hoje com alguns tipos de atendimento, o metaverso talvez possa ajudar. Então, acho que sim, que ele vem para ficar. E eu acho que das demais tecnologias, acho que a gente está caminhando também. Mas eu acho que o caminhar é muito mais para automatizar, né, muitas coisas, para trazer mais produtividade para nós, né, humanos. Então, eu acho que a tecnologia vai continuar fazendo com que mais tarefas sejam automatizadas, que a gente ganhe muito mais autonomia para tomar decisões, sem que tenha que ter, né, ali o chefe vendo minuciosamente detalhes para a gente conseguir operar e evoluir algumas tarefas. Então, eu acho que cada vez mais autonomia no trabalho, isso acho que a tecnologia vai direcionar aí para esse modelo. E aproveitando esse gancho do que você falou, também queria trazer um debate para todo mundo, aquele exercício meio de futurologia, talvez. Com essas novas tecnologias, esse rumo, né, que o mercado de trabalho está tomando, que novas ocupações vão surgir? Que novos trabalhos vão ganhar relevância que não existiam antes? Ou que possam até ser criados do nada, uma função que talvez há alguns anos não existisse aí? Dá para já prever isso, imaginar? Porque eu acho que tem muita gente que acompanha o podcast que também tá procurando entrar na tendência antes, sabe? Se você entrou na onda primeiro, você tem aquela prioridade e tal. Vocês conseguem enxergar alguma função que vai ganhar relevância ou até mesmo ser criada? Eu acho que talvez... E, na verdade, é uma função que é bem relevante hoje, que, inclusive, tem muita falta de profissional, que é a parte de desenvolvimento. Porque tem a questão do metaverso, né, de você criar esse mundo digital, né, de fazer o atendimento, de trazer essa experiência, e alguém precisa desenvolver isso, alguém vai ter que criar. Né? E eu acho que a gente tem diversas linguagens de programação hoje, né, que trouxeram várias experiências novas. Hoje tudo é aplicativo, né? E eu acho que com o metaverso, 5G, acho que vão surgir novas linguagens, novas formas de programação e precisam ter profissionais qualificados. E uma questão interessante é que tem uma questão da globalização desse tipo de profissional também, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante, porque antes você concorria, quando você estava participando de um processo, você se qualificava, tinha questões, você concorria com pessoas da sua cidade. Hoje você concorre com pessoas do mundo inteiro. Então tem mais esse novo desafio, né? Então acho que realmente tem que se qualificar o máximo possível. Eu acho que hoje, para um profissional de TI, eu indicaria uma área de programação. Porque alguém vai ter que criar isso. É por aí, pô. Você que cursa pessoas que estão se graduando também, não só a parte, enfim, mais avançada. Também você... Dá umas dicas, umas coisas que você fala para os seus alunos aí de rumos e tal. O que você falaria para a galera que ouve o podcast? Talvez pensarem... Vamos pegar esse modelo, né, que é pensar em complementaridade. A gente está falando que homens e máquinas vão ter que conviver, né, e a gente tem que organizar. Um dos desafios é a organização disso, né. Então, se eu fosse para essa lógica de complementaridade, eu iria... O que a tecnologia nos ajuda a fazer? Ela ajuda a potencializar os humanos, né? Então, nos dá mais capacidade de processamento, nos dá mais capacidade, não sei, de entender o mundo de uma maneira
que a gente não consegue ter. Então, tem uma série de elementos que a tecnologia vai fazer que vai potencializar, maximizar, nos tornar muito mais efetivos como humanos. E então, dentro dessas profissões, eu acho que, obviamente, tudo que tem a ver com interpretação de dados, a gente fala de cientistas de dados, né? Tem uma série de profissões, obviamente, programação, acho que é um dos aspectos, como é que a gente desenvolve esses novos programas que nos ajudam justamente a maximizar as nossas capacidades. Então, acho que isso é um caminho. E acho que há outro caminho, né? Que é basicamente como é que a gente torna essas tecnologias, esses processos mais automatizados, mais humanos. Então, tem uma série também de elementos e questões que a tecnologia está trazendo. Nós precisamos do olhar humano, né? A volta talvez, de integridade de dados, né? A gente sabe que tem uns viés, a tecnologia tem sempre os viés. Então, como é que a gente consegue ter um olhar humano para isso? Que tipo de direcionamento a gente vai ter? Nós vamos precisar de, certamente, uma série de juristas, né? Jurídicos, talvez, melhor, uma série de jurídicos que olham para isso de uma maneira diferente, né? Como é que a gente vai fixar os limites? A gente vai certamente precisar também de pessoas que nos ajudam a organizar, não sei, esse desenvolvimento da tecnologia de um lado mais humanos, de estruturar que tipos de futuro nós queremos dar, até onde nós vamos. Então, tem uma série de questões também de ética, nós vamos talvez precisar desse tipo de pessoas. Então, eu, a partir iria mais nessa questão de complementaridade. Como é que profissões que ajudam a trazer cada vez mais máquinas para potencializar o humano e, ao mesmo tempo, cada vez mais profissões que ajudam as tecnologias a ser cada vez mais humanas. Bom, então é o efeito cascata, basicamente, né? Da tecnologia e todas as ramificações que vêm a partir dela, porque você mesmo falou da parte jurídica. É um negócio novo. Alguém que vai fazer direito vai ter que se especializar nisso, né? Então tem muitas ramificações. Exatamente. Entender os lados, né? Obviamente, a tecnologia está mudando as fronteiras, várias fronteiras de negócio, obviamente, mas também de organização da sociedade, e nós vamos ter que ter pessoas que justamente estão ali nessas interfaces, né? Como é que eles pensam essas novas interfaces, essas novas fronteiras. Então, isso é o lado realmente de tentar, não sei se é dominar a tecnologia, mas pelo menos enquadrar, né? A gente está muito atrás em termos de para ficar nesse mundo mais jurídico, nesses procedimentos da tecnologia, do que a capacidade de desenvolvimento da tecnologia. Ela é muito mais rápida, obviamente. Tem que correr atrás, né? Exatamente. Daiane, você? O que você acha que... Todo mundo já ligou sua bola de cristal aqui do futuro, das profissões que vão surgir. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu acredito que sim, vão ter, né? Muito em cima do desenvolvimento, como o Rafa comentou, né? A parte técnica, então a gente vai ter muitas pessoas realmente olhando para esse mercado, para essa oportunidade. E aí, quando eu vejo, né, falando sobre isso, eu me coloco nesse novo... essa nova realidade de oferta de trabalho, e eu falo, poxa, eu sou comercial, eu nunca vou ser desenvolvedora. Vai ter que vender. Então o que eu vou fazer? E aí é isso, né? Me resta vender. Só que para eu vender, né? Hoje eu tenho um papel de gerenciar os negócios, né, dos parceiros da VMware, e eu vejo que é isso. Eu vejo que hoje eu sou uma pessoa que ajuda eles a traduzirem essa tecnologia, né, para uma dor, para uma rentabilidade. Então, eu acredito muito que os novos trabalhos vão muito em cima do que o Paul comentou mesmo, de ser funções que complementem, né, através da ética, através da humanização, através da flexibilidade que nós temos, né, de empatia também. Então, são funções que, como que a tecnologia, né, foi moldada, como que ela ajuda e o quanto ela vai poder fazer
parte aqui da nossa estratégia e o como que a gente consegue organizar e balancear para que a gente consiga manter, né, o melhor dos dois mundos, né, do lado humano e do lado da tecnologia, né, do lado das máquinas. Então, são funções como essa que eu acredito que vão estar aí num futuro próximo. E também, falando para todos, vocês veem algum tipo um deadline, uma data limite para as empresas se adaptarem? Porque a gente mesmo está falando, isso acontece, como o Paul bem exemplificou, a tecnologia vem antes de todos os efeitos que ela tem. Tem algum limite? Como que as empresas elas correm atrás disso? Ou tem um risco, porque para ficar ultrapassado, eu imagino que é muito rápido. Assim. Acho que nós já estamos, né? Então, é meio que um alerta, ó, você aí que tá ouvindo isso. E eu falo até de conceito cultural mesmo, né? A gente costuma falar assim, a gente lançou um produto nos Estados Unidos. Para esse produto decolar aqui, a gente está falando de pelo menos uns 5 anos, né, Rafa? Sim, demora. De adoção aqui. E aí vai muito também de acordo com a forma da nossa educação mesmo, né? Do primário, do ensino médio, fundamental. Enfim, que a gente não tem acesso à tecnologia, não faz parte da grade, né, de estudos a tecnologia. Então, só a forma como a questão social, né, de como isso hoje é tratado dentro do nosso país, eu acho que já faz com que a gente esteja alguns passos já atrasados. Tem uma amiga minha, né, que na pandemia, assim como todo mundo, trabalhou de casa, né, a empresa estava preparada, tinha tecnologia para permitir isso, mas foi aquela questão da empresa ter uma visão antiga de estar todo mundo no escritório. Então, chegou a pandemia, todo mundo trabalhou de casa, a pandemia amenizou, o pessoal começou a voltar, e a empresa decretou, todo mundo tem que voltar para o escritório. E aí ela odiou a ideia, né? E aí o movimento que ela viu, tanto foi o movimento dela, que as pessoas começaram a sair da empresa. Começaram a ir para outras empresas que permitiam um trabalho híbrido, né? Então, e eu vejo muito disso hoje, né? Das pessoas, assim como quando vê um requisito de vaga, de trabalho, é um pré-requisito agora o trabalho remoto. Tem profissional que não avalia trabalhar numa empresa se for 100% presencial. Então, o trabalho remoto ele acaba até sendo um pouco da questão de um benefício adicional do RH. Uhum. Tem lá o VA, a alimentação, né? O trabalho remoto é um. Então, isso atrai funcionário, né? Então, eu acho que esse deadline de as empresas estarem preparadas, eu acho que já foi. A pandemia provou que elas, né, já deveriam estar prontas. E aí, quem não esteve pronta, existe tecnologia para provisionar isso, né, permitir isso. Eu acho que elas já tinham que ter implementado, né, principalmente grandes cidades, né, igual São Paulo, tem questão de chuva, trânsito, né, então é complicado. Então, hoje, o que eu vejo dentro dos meus amigos se não tiver um trabalho remoto, a flexibilidade do trabalho remoto híbrido, eles não consideram a vaga. Quem não entrou nessa já ficou para trás. Já ficou para trás. E a questão de escassez de profissional, né? Voltando àquele assunto. Então já é escasso profissional de tecnologia. E se você ainda faz com que ele trabalhe de uma forma não contente, né? Ele vai para outro lugar. Porque vai ter a demanda, do trabalho dele. Exatamente. Bom, gente, estamos encerrando aqui o Tecnologicamente Falando, esse episódio aí que acho que trouxe muitas informações, principalmente pra galera que tá querendo saber para onde vai, né, os rumos do trabalho e tal, diante da tecnologia. Então, o que eu costumo fazer, sempre para encerrar o programa, eu vou me despedir e tal, e pedir, né, tava explicando a câmera ali da verdade, né, de olhar pra câmera e falar uma recomendação, tipo, o que você que ouviu o episódio até agora precisa tirar, o que eu recomendo e tal. Então, vou começar agradecendo o Paul. Obrigado pela sua presença aqui. E o que você acha que o pessoal que tá vendo esse episódio tem que sair como lição, como máxima aqui desse tema do futuro do trabalho? Tá, então vamos lá. Alguns pontos super rápidos. Acho que o Rafael logo no início falou dessa questão de especialista versus generalista e teve um argumentário e acho que tem vários pontos bastante
verdadeiros ou fortes para essa questão de especialização. Eu teria, contudo, um pouco de cuidado, né? Acho que esse debate ele vai continuar por muito tempo. Tem um livro bastante interessante, chama-se Range, do Epstein, que justamente ele questiona isso, né? Essa questão da especialidade versus generalista. Então, acho que é um debate que não vai se encerrar por aqui. Acho que num contexto também cada vez mais complexo, na verdade, especialização quer dizer que a gente está construindo em cima da experiência que a gente tem para poder reproduzir. E a gente sabe que num mundo complexo, muitas das vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que ser talvez um perfil um pouco mais generalista para pegar experiências de outros lugares, inclusive não experiências, fazer analogias para tentar resolver problemas. Então, acho que isso é um ponto que me parece importante. O segundo é a questão do protagonismo no desenvolvimento das competências. A gente está cada vez indo mais para um mundo onde, basicamente, nós, profissionais, temos que ter esse protagonismo, ainda que seja difícil, ainda que talvez seja custoso também, mas nós temos que nos desenvolver essas competências e tentar fazer esse trabalho, não sei se é de bola de cristal, de saber quais são as competências, mas está muito antenado, como vocês falam aqui no Brasil, sobre basicamente em relação onde é que as organizações estão indo, quais são os caminhos, onde é que eu preciso ir, muito também virado para a maneira como eu quero me desenvolver. Acho que o último ponto, do ponto de vista organizacional, que me parece interessante aqui também, é a questão de a gente continua com um desafio bastante importante das organizações. Você falou de quais são ali os limites, a necessidade de adaptação. Acho que um dos pontos é como é que nós vamos construir também, como é que nós vamos conseguir trazer retorno para essa tecnologia. Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais tecnológico, mas se a gente for olhar de um ponto de vista econômico, os índices de produtividade, eles continuam bastante baixos. Quer dizer que as organizações ainda não conseguiram, de uma certa forma, tirar o maior proveito dessa tecnologia. E a razão para isso, me parece, é que as organizações têm sido ainda muito reativas. E a pandemia é isso. De fato, elas se adaptaram, mas de uma maneira muito reativa. As organizações ainda pensam pouco, acho, na maneira de redefinir o trabalho. Como é que a gente tem que redefinir a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente colabora. Então, acho que vai uma necessidade aqui muito forte das organizações de ser mais profundas nessa redefinição do trabalho e ser menos superficiais. Seriam aqui os meus pontos. Pô, aula dada, hein? Bom, a audiência recebeu uma aula. Pô, muito obrigado. Rafael, valeu por ter vindo e considerações finais aí. Cara, imagina, eu que agradeço. Bom, eu concordo com o Paul comentou e também concordo com uma questão que a Dai comentou no começo, que é a questão da parte emocional, né? Eu acho que a gente também tem que considerar que o metaverso está aí, talvez seja a gente se adaptando ou não fácil, é uma coisa que vai vir para ficar, né? Mas que a gente também não pode perder essa questão de o emocional de lidar com as pessoas também, porque o metaverso a gente é aquilo que a gente quiser, o que a gente vai poder comprar para ser dentro do metaverso. Mas o presencial, a gente no dia a dia, né? Eu acho que a gente não pode perder essa essência, né? Para não ficar muito, uma pessoa é de um jeito no físico e ela é totalmente diferente dentro do mundo virtual, do metaverso. E eu acho que isso pode trazer mais casos de problemas relacionados a depressão, esse tipo de coisa que a gente já até vê bastante, né, em redes sociais e tal. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que a gente sempre tem que estar antenado realmente com as novas tecnologias, né? Eu, como técnico, formação técnica, isso é essencial, isso para qualquer pessoa que for seguir uma carreira de tecnologia hoje. Ela vai fazer um treinamento hoje, ela vai aprender um produto hoje, na semana que vem ela vai ter que reaprender, e ele tem que estar aberto para isso, porque acontece muitas vezes, é tudo muito ao mesmo tempo. Então, acho que tem que estar aberto, né, para aprender o quanto mais melhor e muito rápido. Boa, Rafael, muito obrigado. E agora, para encerrar com você, Daiane, considerações finais, o que a galera tem que sair desse episódio sabendo? Obrigada. Primeiramente, agradecer a oportunidade, né, a Ingram e a vocês por estar aqui com a gente hoje. No meu ponto de vista, em um mundo que hoje a gente já vive, né, com tantas informações generalistas, né, com tantas fake news, né, nos sondando, eu acho que a gente precisa desenvolver um pensamento crítico sobre tudo que a gente tem acesso, justamente porque esse pensamento crítico vai nos permitir estudar, nos aprofundar mais nos temas, ter a nossa própria identidade. Então, isso é muito importante. Eu acho que quando a gente fala de que a gente vai estar compartilhando o trabalho do futuro com máquinas, a gente saber
o que nós somos, o que a gente pode contribuir, né, para o futuro, para as novas gerações, eu acho que é esse o quê da questão, né? E aí, então eu vejo como você ter esse pensamento crítico, entender dentro do que você estuda qual que é o teu papel, onde você se identifica, onde você tem mais facilidade, e olhar para as pessoas, né? A parte da humanização, da ética. Eu acho que vai ser imprescindível a gente estudar ética também, né? Então, são nesses pontos que eu aposto aí para o futuro e que eu particularmente olho para estar preparada aí para mais alguns 30 anos de carreira. Eu, como jornalista, não poderia concordar mais, viu? Com esse incentivo ao pensamento crítico e tudo mais. Pô, Daiane, muito obrigado. Obrigado a todos e obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio Tecnologicamente Falando. Nos vemos no próximo episódio. Valeu!